Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir estratégias para você se tornar expert em disfunção de ATM e lotar sua agenda, eliminando a dor do seu paciente já no primeiro atendimento. Esse é um programa desenvolvido por mim, Randy Marcos, criador da metodologia Desvendando a DTM. E o tema de hoje será o passo a passo para você entender a dor orofacial do seu paciente. E para que a gente possa começar, dar contexto para você. O que é dor, né? O que significa dor? Dor é nada mais nada menos do que uma experiência sensitiva e emocional desagradável. E esta experiência, ela está relacionada ou associada, tá, à lesão que pode ser real ou potencial dos tecidos. Dentro dessa perspectiva, cada indivíduo aprende a utilizar o termo dor através das suas próprias experiências. E isso quer dizer que dor, para mim, pode significar uma experiência sensitiva ou emocional, e para você pode significar outra, como também para o seu paciente. Veja que interessante. Isso é bem legal, porque quando a gente está frente a frente com o paciente, faz total diferença. Certa vez, quando foi? Em julho de 2018, numa segunda-feira, eu atendi uma mulher, tá? Uma mulher, uma jovem, tá? Onde eu realizei todo o atendimento. Ela estava com muita dor de base nucal, chegando para o ouvido, tá? E às vezes que ela movimentava a cabeça, essa dor de ouvido misturava com uma tensão na ATM, fechava, sabe, o conduto auditivo dela, e isso fazia com que ela se incomodasse bastante. E para ela, aquela dor estava insuportável. E estava insuportável de uma forma de que ela queria se relacionar com as pessoas, fazer uma ligação e deixava de fazer uma ligação, colocando o telefone celular neste ouvido. E eu fiz todo o atendimento, avaliei. No final da consulta, ela estava com a melhora da amplitude, com a melhora da sensação de dor, mas o mais interessante é que ela estava com medo da sensação dolorosa. E a dor trouxe a ela uma experiência emocional negativa e que estava fazendo com que ela prendesse ainda mais através da cinesiofobia, o movimento com medo de se movimentar a cabeça, essa dor a acontecer novamente. E quando você tem esse tipo de paciente, a abordagem tem que ser totalmente diferente. Já na última semana, eu atendi um rapaz, um homem muito prático, muito dinâmico, e esse cara estava com uma dor de cabeça muito grande. E essa dor de cabeça dele, ele, quando baixava, piorava. Baixava, piorava, também sobre a perspectiva nucal. E essa dor sobre a perspectiva nucal, ele começou a aliviar simplesmente com algumas técnicas, com algumas manobras que eu fiz. Por quê? Eu entendi que existia uma resistência que vinha desde a torácica, puxando a face posterior e gerando essa tensão. E essa dor de cabeça, essa experiência dolorosa, embora tivesse relação com o movimento, não tinha relacionado uma experiência de dor negativa. E o mais interessante, que quando ele baixava e tentava articular qualquer palavra, isso foi até aleatório, ele não percebia isso,
essa dor também variava. E quando eu trouxe a recuperação através do raciocínio clínico avançado dentro das vias de dor, a gente conseguiu trazer uma experiência melhor. Mas já para esse paciente, não estava com uma experiência emocional da dor instalada. E a partir daí, faz diferença você ter um raciocínio clínico avançado para entender as disfunções. E quando se fala em dor, no sentimento do paciente, na sensação, na experiência do paciente, a gente tem nada mais, nada menos do que uma necessidade de eliminar isso de forma rápida e consistente. Porque muitas vezes a dor já faz parte do dia a dia dele. E uma pequena melhora não vai levar a nenhum benefício. Uma pequena melhora não vai trazer uma boa percepção para ele. Então, de fato, o raciocínio clínico ele precisa ser rápido, dinâmico e focado na causa do problema. Isso faz com que você, ao estar frente a frente do paciente, entenda, por exemplo, que essa dor tem suas vias. Andy, como assim? Sim, os caminhos que seguem. E essa dor dentro do paciente com disfunção de ATM é a seguinte: a gente tem a porção nociceptiva, a nocicepção, tá? Que fala, que traz a percepção da dor, que abastece o cérebro com uma oportunidade para interpretar. Então, essa dor chega até o cérebro pela nocicepção, e a partir dessa nocicepção, o paciente consegue entender o que é que está acontecendo. E a partir daí, ele transforma, através de ajustes básicos, o seu comportamento. E o seu comportamento é focado para evitar uma lesão em potencial, uma lesão em intensidade. E essa lesão em intensidade maior vem porque ele interpreta através das vias nociceptivas e se protege. É igual quando você coloca a mão em algo quente, e colocar a mão em algo quente faz você tirar rapidamente. Essas vias nociceptivas levaram até o sistema nervoso central, que trouxe um reflexo protetor. O seu comportamento mudou através dessas vias. E quando se fala em disfunção de ATM, a gente tem nada mais, nada menos do que o paciente com a abertura e fechamento da boca limitada. E ele vai apertar, morder algo rígido, e esse algo rígido vai fazer com que ele se proteja. E essa proteção é exatamente já a sensação dolorosa que chega pelas vias de dor. Caraca! E esses estímulos nociceptivos gerados através de um potencial de ação do tecido lesionado são apenas tipos de entrada que são continuamente avaliados, continuamente observados, de forma a integrar vários níveis do sistema nervoso central. E aí, Randy, você me pergunta, quais as possibilidades de dor na ATM? Isso é uma verdadeira oportunidade para você. Trauma, sobrecarga, assimetria craniana e funcional, alteração funcional ascendente ou descendente e local da língua, por exemplo. As entradas proprioceptivas, nociceptivas, termoceptivas, baroceptivas e além das químicas, trazem disfunções que podem ter ainda relação com problemas vestibulares de equilíbrio, de posicionamento, ou seja, propriocepção, dinâmica também de movimento, de aferência, de equilíbrio, dor, nocicepção, térmica.
mecânica, através do baroreceptores, quimioreceptores. Tudo isso vai continuamente informando ao cérebro que as eficácias dentro do tecido, do funcionamento do tecido, estão conduzindo e precisam conduzir a respostas específicas protetoras, permitindo com que o cérebro, tá, faça os ajustes específicos no comportamento, com o objetivo de manter a proteção e a dor não acontecer de fato com o paciente. Dentro dessa perspectiva, o trauma altera a mecânica e altera a eferência de todo o sistema estomatognático. A sobrecarga pode estar relacionada com um trauma que tensiona de forma protetora ou altera o eixo biomecânico. A assimetria, da mesma forma, mas sem o trauma, o choque, a agressão tecidual mecânica, e sim proprioceptiva neurofisiológica. Dentro desse contexto, existem também essas alterações funcionais, que têm os hábitos parafuncionais do sistema estomatognático, tensões associadas, por exemplo, em decorrência de cicatrizes, de problemas funcionais importantíssimos. E aí, o que é que vai fazer você não ter resultado consistente? É você não entender a integração desses sistemas. Que a faculdade não nos ensina, e eu quero trazer para você. Não ter resultado consistente permeia a falta de conhecimento de que um problema traumático pode gerar um problema proprioceptivo, que pode gerar um problema de comportamento, alterando quimioreceptores por acúmulo metabólicos e também de equilíbrio pelos problemas vestibulares. Caraca! Veja como é importante você ter o conhecimento mais amplificado, aprofundando o raciocínio clínico no seu paciente com disfunção de ATM. Esse é um conteúdo que todos trazem do ponto de vista técnico, mas não integram o raciocínio clínico para o dia a dia. E eu quero que você entenda. É uma verdadeira oportunidade entender essa integração. Como o trauma, a assimetria, a alteração funcional, altera as vias de dores nociceptivas, baroreceptores, quimioreceptores vestibulares, e isso vai fazer com que o paciente tenha uma resposta. Porém, o resultado passa a ser inconsistente quando você não entende a integração. E você precisa de um raciocínio clínico amplificado, direcionado para essas questões. Randy, como você conseguiu entender isso? Assim como você, eu não tive nada desse conteúdo de forma clara para mim na faculdade. A faculdade não me ensinou esse tipo de conteúdo. Mas eu fui buscar para poder ser um profissional melhor para o meu paciente, que eu percebi que a longo prazo e a médio prazo, quanto mais resultado eu dava para o meu paciente, mais ele me reconhecia, mais ele indicava para outros colegas, e quando ele indicava para os outros colegas, minha agenda enchia. E chegou o tempo que a agenda estava tão cheia que eu percebi que eu precisava aumentar a consulta para manter o faturamento alto, diminuindo a quantidade de trabalho e me mantendo qualidade de vida. Para quê? Para estudar, viver mais com minha família, ter tempo de ir para um cinema, para curtir minha filha, para chegar em casa com mais energia e não chateado. Eu consegui entender isso quando eu fui buscar e vi os benefícios de se ter o resultado claro. E aí, os nervos nociceptivos, por exemplo, as de primeira ordem, que pegam as sinapses do núcleo do trigêmeo, lá na região espinhal. Por quê? Porque a região espinhal, o núcleo trigeminal espinhal, tem a ver com a percepção dolorosa. Enquanto que a porção mesencefálica,
o sistema do nervo principal tem relação com propriocepção, contato, pressão, e não com dor. E por isso que a cervical tem relação. Quando você trata a cervical, você pode ajudar também na dor do paciente com problema estomatognático. Por quê? Porque o núcleo trigeminal espinhal associado com a dor se conecta diretamente com a estrutura cervical e vice-versa. E eles excitam, a partir desse núcleo, tá, o mesmo tipo de neurônio, que é o neurônio de segunda ordem, que vão responder a sinais nociceptivos, bem como, veja só, uma variedade de estímulos que podem chegar por vias sensoriais. Caraca! Então, esses neurônios que recebem essas vias, presta muita atenção que isso vai fazer diferença na tua vida profissional. E eles conduzem, através da sua aferência, a nocicepção. Dentro do tronco encefálico, quando ele entra por essas vias do sistema nervoso central, existem vários graus de amplificação dentro da substância reticular. E aí, esses processos fisiológicos básicos são controlados antes de atingir o neurônio de terceira ordem, lá no final do processamento, tá? E aí, eu quero que você veja essa imagem para você entender muito bem o que eu quero dizer. Porque, de fato, faz diferença, tá? Então, quando você, por exemplo, tem uma imagem como essa, onde, por exemplo, eu tenho uma tensão aí no número 5, por exemplo, uma sensação no número 5, ele vem lá, ó, pelo ramo superior, que é o ramo oftalmico, desce, vai lá para baixo, ó, para cervical 1, 2, 3, 4, 5, tá? Lá para trás, lá para baixo, e a partir de lá para baixo ele passa através dos outros neurônios para o córtex, e assim ele começar a contextualizar, a processar a informação dolorosa. E essas estruturas, elas não são plenamente controladas, tá? Quando isso entra, o fluxo acontece. Então, uma vez tendo uma continuidade desses estímulos de forma crônica, ou seja, aconteceu um trauma e a disfunção ficou lá por anos, isso vai ficar alimentando o núcleo trigeminal, o gânglio trigeminal. Esse gânglio trigeminal vai continuar afetando a coluna cervical, que no lugar de ter dor associado só na região 5, começa a gerar tensão e despolarização celular a nível cervical, os músculos ficam mais tensos, e os músculos ficam mais tensos, alimentando o que a gente chama do processo de compactação dos estímulos. E esse processo de compactação dos estímulos nociceptivos, ele vai diminuir a vascularização, vai aumentar a retenção catabólica e vai gerar hipóxia, acúmulo e hipertonia muscular, formação de trigger points. Caraca! Veja que coisa sensacional. E é esse tipo de conhecimento que faz você se tornar referência para o seu paciente. Quando o paciente entende que chega até você e você chega para ele e faz: Dona Maria, Dona José, feito, eu atendi o paciente, acho que foi, teve um paciente em 2016, eu lembro até hoje, uma senhora, ela é dentista, não, médica, ela é médica, tá? E eu expliquei: Dona Maria,
é o seguinte, Maria da Conceição, o nome dela, eu lembro até hoje. Maria, quando a senhora recebe um estímulo doloroso e esse estímulo fica cronicamente alimentando o seu sistema corporal, este estímulo vai categoricamente, continuamente minando o seu corpo, o que gera uma cronificação, uma sensibilização central, uma alteração de percepção e irritabilidade constante. Esta irritabilidade constante vai levar dentro do seu dia a dia um acúmulo da percepção e alteração funcional. E partindo deste princípio, eu preciso ser eficaz, eficiente. E quando eu estou eficiente dentro do processo de tratamento, eu quebro, porque eu vou na causa neurofisiológica. E no seu caso, que tem um sistema estomatognático, a sensação de dor precisa ser eliminada na cervical e depois melhorando a região sutural, no caso dela. E ela ficou olhando assim. Eu disse, meu filho, meus parabéns. A sua explicação faz muito sentido e nem nós da medicina conseguimos trazer essa clareza para os pacientes. Meus parabéns. E adivinha o que aconteceu? Dia após dia, chegava mais pacientes dela, que ela não era especialista na área, mas que quando a pessoa tinha dor, ela indicava para mim. É isso que faz você se tornar reconhecido. Conhecimento de alto nível e clareza na hora de explicar, trazendo discernimento ao paciente do que ele tem. E aí ele faz, caraca, é esse o profissional que eu procurava. Ah, Randy, continuando aqui, você pode perguntar, Randy, como o corpo vai se comportar ao sentir dor? Como é isso? Como se conecta? Então, em resposta às interpretações das dores, dos estímulos, as respostas comportamentais vão de vários níveis e são coordenadas por comandos motores descendentes, por vias aferentes. E no sistema estomatognático, quer a nocicepção sendo entregue pelo sistema nervoso central, através do trato espinotalâmico ou pelo trigêmeo, você tem que essa percepção de dor evoca respostas de nervos cranianos diversos, que vários dos nervos cranianos têm relações com o trigêmeo. E isso modulado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Por isso que a emoção, o estresse, interfere tanto no controle e na harmonia da dor do paciente, do que ele sente. Ao ter essa percepção, você vai entender por que os nervos e tecidos, vamos dizer assim, os tecidos, estão sob controle dos nervos cranianos, continuarão a excitar as vias trigeminais. E aí, um prognóstico de dor orofacial pode ser ruim, quando a fonte de dor está contínua, além dos campos do trigêmeo, e aí não consegue ser controlado, não consegue resolver. É esse o direcionamento. É essa a dinâmica para se tornar capaz. E quando eu falo isso, você vai percebendo, putz, fica claro. Agora sim faz sentido. E aquela sensação de incapacidade do paciente chegar e você não saber o que fazer, começa a ir embora. Que agora você sabe que aquela sensação de incapacidade é porque você não tinha clareza do que o paciente sentia e que você precisava estar de forma clara abordando o seu paciente.
E quando a neurofisiologia atrelada com o comportamento fica na sua cabeça, você consegue explicar ao paciente a via contrária. Olha, seu corpo está respondendo assim porque a neurofisiologia está errada. E a gente precisa corrigir esse ponto aqui da neurofisiologia. Então, o mundo hoje não está para amadores. E eu quero que você melhore o bruxismo, disfunção de ATM, em alto nível do seu paciente, se tornando expert e com isso lotando a sua agenda, porque é possível eliminar a dor do paciente já no primeiro atendimento quando você contextualiza, quando você integra clinicamente o seu paciente. E a partir desse desenho, tá? Desse desenho, você tem uma oportunidade, de fato, de entender essa dor crônica que o paciente sente. Ah, Randy, como essa dor crônica do paciente se instala? Exatamente essa nocicepção persistente, excitação que excede a capacidade inibitória e do espectro de neuroplasticidade, de adaptação, porque ela acontece perifericamente e vai para dentro, para a parte central. Essas mudanças, elas começam como sensibilização periférica, passando para a sensibilização central quando excede, quando fica crônica. E aí os limiares dos nervos ficam alterados. As porções receptivas também. O que é dor para uma pessoa normal e comum passa a ser facilmente excitado e dolorido e sofrido para uma pessoa que tem sensibilização central. Essa expressão altera a dor, a percepção da dor, por estímulos que não são dolorosos. Então, a sensibilização central no paciente com disfunção de ATM, ela vem por quebra através do padrão tradicional devido a estímulo persistente. E esse estímulo persistente evoca estímulo doloroso quando não mais é um estímulo tão alto capaz de gerar dor. Veja como isso é determinante. E aí você tem que buscar a base. E você não pode ter medo de agir dentro do problema do paciente porque você não sabe. Porque você tem medo de piorar o quadro do paciente. Não, não tenha medo. Quando você domina a neurofisiologia, você vai entender que a dor crônica, a sensibilização central, passa primeiro por uma alteração periférica, e essa alteração periférica vai gerar efetivamente uma resposta. Mas essa resposta de forma crônica fica central. E aí, nessa transição, por exemplo, da dor aguda para a crônica, os neurônios nociceptivos podem alterar o tipo e o nível de expressão dos receptores. E aí leva o desenvolvimento de um estado muito pior. Então, o que você precisa entender é não ter medo de abordar o seu paciente. O medo paralisa a sua evolução. O que você tem que ter medo é da estagnação. Você tem que ter medo de não exercer o seu papel profissional na busca incessante do resultado clínico dele. Porque o resultado clínico dele vai lhe dar segurança para os próximos, ponto 1. Ponto 2, vai lhe estimular a estudar mais e ver que o paciente ele tem como melhorar assustadoramente. Mas também ele pode, de fato e de direito, estar dentro de uma perspectiva funcional, lhe motivando e motivando os seus amigos, vamos dizer assim, pacientes, a divulgar o seu trabalho. E você começa a ver que o medo que estava instalado antes tornou-se um potencial divulgador e propagador
das suas funções, propagador das suas inter-relações. Então, quando você entende as vias, o passo a passo de como a dor no sistema estomatognático no seu paciente acontece, você passa a entender a necessidade de ir mais profundo e não apenas ficar no massagenzinha, choquinho, alimentando disfunções que não são interessantes, cronificando as aferências, porque quando você trata esse ponto, a base do estímulo nociceptivo continuou lá, porque aqui é apenas o sinal, é o alarme que não tem relação direta com a base fisiológica. E aí você fica tratando o sintoma e alimentando a sensibilização central. Veja como você pode estar sendo negligente e acarretando piora do quadro clínico do paciente. Qual é o nível de profissional que você quer ser? Eu deixo essa reflexão e digo a você, nesse momento, coloca aqui nos comentários qual a sacada que você teve e, a partir de agora, qual a decisão que você toma para agir com o seu paciente? Qual o nível de abordagem do seu paciente? O que é que você vai fazer a partir de agora para se tornar um profissional que tenha mais resultado em menos tempo e seja reconhecido? Grande abraço, Deus abençoe e vamos juntos rumo a uma trajetória para você se tornar expert, voltar sua agenda e eliminar a dor do seu paciente. Um abraço.